convite da Mavieira, hoje estou aqui no lançamento do livro dela, trazendo um pouquinho da minha perspectiva e eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Júlia, eu tenho 24 anos, sou graduada em História, sou professora, sou produtora cultural, militante dos movimentos daqui de Presidente Prudente. Atualmente me encontro organizada no coletivo Frente pela Vida das Mulheres, que é um coletivo feminista. Além disso também eu sou cozinheira autônoma, estou começando aí a engatar um empreendimento aí de cozinha alternativa e, e é isso. Oi, meu nome é Daniela, sou assistente social, tenho 28 anos, atuo aqui no município de Regente Feijó. Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, tenho 27 anos, sou psicóloga. Olá, eu sou Fabiana Alves, tenho 26 anos, sou pedagoga por formação, atualmente estou mestranda do programa de pós-graduação em educação da FCT Unesp. Eu sou produtora cultural e sou educadora social também. Meu nome é Laura Carolina, eu tenho 26 anos, sou professora, educadora social e atriz. Faço parte de um coletivo que se chama Pagúcia de Teatro, aqui de Presidente Prudente. Então, o meu primeiro contato com a poesia, assim, na minha vida, que eu me lembre, foi durante o ensino médio, né? Mas, assim, a gente trabalhava dentro dos conteúdos de literatura as poesias clássicas, né? Os escritos clássicos aí da literatura brasileira. Depois eu tive um pouco mais de contato com a poesia urbana quando eu vim para Presidente Prudente e participei de coletivos, né, direcionados à poesia, o slam. Acompanhei bastante a trajetória da Mavieira e acho que a gente se conheceu assim num momento muito oportuno, né, para que as coisas começassem a andar. E como eu conheci Mavieira? Bom, gente, acho que Mavieira o que falar dessa mulher, meu Deus, o que falar dessa mulher, gente. A gente se conheceu num momento muito oportuno, assim, para que as coisas começassem a andar, né, aqui em Presidente Prudente, no quesito, nos aspectos, né, culturais daqui da cidade. Eu já tinha conhecido a Mavieira antes do Slam Quilombo de Dandara, né, no seu início, lá em 2018, 2017. Mas eu tive esse contato mais próximo, né, com ela durante a construção do Slam Quilombo de Dandara, daqui de Presidente Prudente. E pra mim, Mavieira é a cara da poesia prudentina. Eu acho que é muito representativo quando a gente traz essa questão de colocar as nossas vivências dentro da poesia, né? E principalmente quando você está inserido na rua, né? Então a Mavieira, pra mim, né, enquanto mulher lésbica, ela me representa muito, ela traz essas nossas questões que a gente passa diariamente, né, em sua poesia, e não só isso, né, eu acho que é pedagógico, é educativo, é potente, né, e acredito muito nessa mulher, em tudo que ela realiza, que ela faz, eu acho que é de uma potência, assim, grandiosa. E hoje, Mavieira é minha irmã do meu coração, e assim, a gente não... A gente, assim, né, a gente compartilha muito, né, das nossas histórias, dos nossos amores, dos nossos choros, e pra mim ela sempre será a cara da poesia prudentina. Conheci a artista Mavieira no encerramento de um eixo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a qual eu era técnica na época, e ela trouxe na sua intervenção muita música, muita poesia, e os adolescentes ficaram enlouquecidos com aquela apresentação, com aquela artista, com aquela mulher. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é da Política de Assistência Social, ele é referenciado ao CRAS, a Proteção Social Básica. E, de modo geral, ele tem por objetivo ampliar as vivências sociais e culturais dos adolescentes. Ele busca desenvolver a autonomia, o protagonismo desses adolescentes.
E na ocasião, depois da apresentação da Má, surgiu a oportunidade dela inserir a oficina de poesia dentro do serviço. E foi uma luta muito grande, contribuiu muito, impactou muito no trabalho da equipe técnica, porque à medida em que ela ia trabalhando, que ela ia apresentando contextos, temas atuais aos adolescentes, e eles passaram a produzir, fazer suas escritas, contar suas histórias, começaram a surgir demandas que até então eram reprimidas, eram veladas. E tudo isso, né, esse aparato, essas demandas reveladas, essas demandas postas ali através da poesia, impactou, porque a equipe começou a ter conhecimento, a equipe começou a trabalhar com esses adolescentes, a trabalhar com essas famílias, das vulnerabilidades, no acesso aos direitos, encaminhamentos. Então, como a poesia, Mariana, é importante na vida desses adolescentes? Quão importante foi a sua arte, é a sua arte dentro do serviço de convivência aqui de Regente Feijó? Tenho muito a agradecer pelo trabalho que a gente construiu, que a nossa equipe do serviço construiu. Agradeço de coração por todo o aprendizado. Desejo que você plante mais sementes por aí e que você faça diferença na vida de muita gente. Conheci a Mari, né, no ano de 2020, porque a gente trabalhava em um serviço de convivência, né, em fortalecimento de vínculos. A gente trabalhava com adolescentes e foi lá que a gente teve a oportunidade de ter mais contato uma com a outra, né? Eu era psicóloga e ela socioeducadora, né? O meu contato, assim, com a poesia, ele ocorreu na infância, porque eu tinha o hábito da leitura, né? Isso era desenvolvido em mim na infância. Com o tempo, né, e as necessidades do momento, eu confesso que eu fui me afastando um pouco, né, da poesia e da leitura, porém, na vida adulta eu voltei a ter contato com a arte, né, com a leitura, com o teatro, e principalmente, né, trabalhando com a Mari, no serviço de convivência, eu pude presenciar um pouco de como a arte, né, faz diferença na vida das pessoas. Foi muito bacana, né, trabalhar em um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É muito gratificante, né, ver quanto que a psicologia pode contribuir nesses espaços, né, propondo reflexões, né, facilitando com que as pessoas expressem as suas angústias, as suas vivências. E eu percebo que a arte, né, em específico a poesia, ela é uma facilitadora desse processo. Então eu vejo como um caminho muito legal, né, de se seguir dentro de um serviço de convivência, porque percebe-se que os adolescentes, eles prestam atenção de uma maneira diferente, né? Você percebe uma escuta ativa, né? E aí, a partir disso, alguns mais silenciosamente, outros se expressando verbalmente ou através de desenhos, eles conseguem externalizar suas angústias, as suas questões diárias. Tem pessoas que veem a arte apenas assim, como uma forma de lazer, né, recreação, mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a arte, ela vai além disso, né? Com ela é possível a gente possibilitar o desenvolvimento humano, né? Dar ênfase em algumas funções psicológicas, como atenção, memória, percepção, né? E o principal de tudo, né? O sujeito elaborar as vivências passadas, né? Construir, né, novas formas de ver o mundo e de ser nesse mundo. Então eu acredito que a arte, ela é valiosíssima, né, para todo e qualquer ser humano, e ela potencializa sim o desenvolvimento humano, né? Seja ele em qual for a idade, né? Criança, adolescente, adulto, idoso. Eu conheci Mariana através do movimento de rua, né, dos espaços
de poesia. No primeiro momento eu tive um contato online com ela de uma proposta de sarau que eu estava organizando, que não deu muito certo, e aí logo em seguida surge o slam, e aí a gente tem esse encontro, né? Eu conheci a poesia também nesse mesmo espaço, e a partir daí eu comecei a criar outra imagem do que é poetizar, do que é ser poeta, do que é escrever poesia e do que é a poesia em si. A poesia marginal, né, que é a poesia que cabe num espaço onde todos são aceitos, foi a poesia que me abraçou. Eu não diria que eu sou poeta, eu sou uma poeteira, porque eu produzo poesia quando me dói. Eu produzo poesia às vezes quando eu quero falar sobre a solidão da mulher negra, que é um dos temas que eu mais gosto de escrever. Eu entro em contato com Mariana no segundo momento, no serviço de convivência, onde a gente trabalhou durante um ano em um projeto com adolescentes. E na minha concepção como pedagoga, os espaços de convivência, que é aquele da educação não formal, né? Ele tem um importante papel no processo de formação identitária, porque nesses espaços cabem coisas que a educação formal não dá conta. Como, por exemplo, entender a cultura urbana como um movimento de formação identitária, que não é algo que a gente vê comumente aí nos espaços de educação formal, podemos chamar das escolas, né? E ter a Mariana com um projeto de poesia num serviço de convivência é dar àquela galera, né, os adolescentes, a fala, o direito que elas têm a falar e se expressar, sem que sejam julgados, sem que sejam tirados de falou besteira. A poesia, ela te permite você colocar tudo que está para dentro, né? A expressão da palavra falada. Para mim, a cultura hip hop tem um importante papel, é fundamental nesse processo de formação de identidade e protagonismo. Mariana, parabéns pelo livro. Eu acho que você deve continuar seu trabalho no serviço de convivência e acredito que a poesia te trouxe para esse lugar e ela tem um intuito com você, com seu trabalho, com o que você tem proposto para a formação de protagonismo de quem você trabalha. É isso, que a poesia te leve para longos caminhos e que vida louca é quem poetiza, parafraseando Sérgio Vaz, vida louca é quem estuda. Vida louca é quem está nos processos de formação de identidade, de quem não tem o direito de se reconhecer gente em uma sociedade que é estruturalmente criada para nos excluir. É isso e até a próxima. Quero ver novos livros. E eu conheci a Mariana através do teatro e da poesia. Meu grupo foi chamado para fazer parte de um sarau aqui em Presidente Prudente, o Sarau da Visibilidade Lésbica. E uma das organizadoras nos procurou e nos apresentou a poesia da Má. E aí nós, enquanto coletivo, nós lemos a poesia, gostamos muito e pedimos a permissão da Mariana para poder estar encenando essa poesia no sarau. E foi a partir daí que eu conheci a Má e alguns dos seus trabalhos, algumas poesias. E depois tive a oportunidade de conhecer profissionalmente dentro do serviço. Bom, meu primeiro contato com a poesia foi na escola, né? Onde eu realizei algumas leituras de alguns autores, mas eu acho que o contato real, assim, de compreensão, de um entendimento maior da poesia foi a partir do teatro, né? De algumas encenações, de algumas leituras para estudo. Então eu acho que o teatro, ele me trouxe a poesia, assim, né? Essa compreensão do que é a poesia, dessa interpretação, desse gênero textual. Então foi a partir do teatro que eu comecei a me interessar mais por poesia, né? Por esse tipo de leitura. Bom, eu trabalho na assistência social, né? No serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Estou ali como educadora e como professora de teatro. E a minha experiência, né, em trabalhar com teatro dentro do serviço social me trouxe um outro olhar, um olhar diferente
do que trabalhar enquanto coletivo, né? Enquanto CIA de teatro, por exemplo. Então, o teatro, para mim, dentro do serviço, ele é um mediador de transformação, né? É através do teatro que os meus adolescentes eles conseguem se expressar, eles conseguem olhar o mundo de uma outra forma, conseguem ter acesso a uma cultura que talvez eles não teriam, né? Se não tivesse essa oficina dentro do serviço, por exemplo, né? Tentando mostrar para eles um olhar mais crítico sobre o mundo e sobre as coisas que eles querem falar, por exemplo. Então, o teatro ele vem para colaborar muito, né? Acho que não só o teatro, mas qualquer outra arte que tenha dentro do serviço social, ela vem para colaborar muito, né? Então, assim, hoje para mim, trabalhar dentro do serviço me ajuda muito, não só por eles, assim, de trabalhar com eles, né, mas de ter essa vivência de transformação mesmo, como que a arte ela tem esse poder de transformar, né, de tirar eles de uma certa acomodação, né, e fazer com que eles pensem sobre as coisas que acontecem. O serviço ele começou primeiro somente com a oficina socioeducativa, né? Depois nós implantamos o teatro e por fim veio a poesia, né? Que é onde a Má atua hoje. E o que eu, enquanto educadora, né, que acompanho eles semanalmente, o que eu tenho percebido e o que eu tenho visto é como a poesia tem ajudado eles em vários aspectos. Mas acho muito relevante a gente destacar o aspecto do pensamento crítico, né? Como eles hoje conseguem ter essa visão de mundo ampliada, né? Através do trabalho com a poesia, através do trabalho com a escrita, né? Como hoje eles conseguem questionar as coisas, eles conseguem pensar sobre assuntos que antes eles não pensavam, que antes eles não tinham interesse, né? E como também tem ajudado até na forma de se expressar, né? Nós temos vários adolescentes que escrevem, que gostam de recitar, que usam da poesia, né? Da escrita da poesia para dizer o que estão sentindo, para mostrar aquilo que eles pensam. Então, assim, eu acredito que o trabalho com a poesia dentro do projeto, ele foi, assim, muito essencial, né? Porque trouxe uma outra visão, né? Principalmente o trabalho com a poesia marginal, que eu acho que acabou fazendo com que eles se sentissem capazes de estarem ali, de escreverem, né? Trazendo eles para perto, né? Através do trabalho com a poesia marginal. Então, assim, adolescentes que antes não tinham perspectivas, hoje eles possuem perspectivas, eles conseguem falar sobre vários assuntos, eles conseguem até se compreender melhor, né? Então, assim, eu acho que o trabalho com a arte, né, através especificamente da poesia dentro do serviço, ele vem só para colaborar, né, na vida dos adolescentes. E é um trabalho assim que tem sido muito potente, né, muito importante dentro do serviço. Bom, então a partir desse meu trabalho com o teatro e também acompanhando o trabalho da Má com a poesia, né, dentro do serviço social, eu vejo o quanto a arte ela é importante dentro desses espaços, né, como ela é mediadora de transformação na vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, assim, para mim a arte ela é de extrema importância, né? Todos os serviços acho que deveria ter esse cuidado de trazer esse olhar diferenciado, né? Eu acho que os adolescentes eles conseguem ter uma nova visão, uma visão mais crítica do mundo, né? Conseguem se compreender melhor, conseguem se expressar melhor através da arte. Então, assim, eu acredito que ela é importante dentro de todos esses espaços, né? Tanto no social quanto fora dele. Então, para mim é muito gratificante poder fazer parte de um serviço que enxerga isso e que traz isso, né? Traz esse acesso
para essas crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Mariana Vieira, eu tenho 25 anos, sou poeta e educadora social. Atualmente eu trabalho no CRAS e no CRES de Regente Feijó, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Bom, meu primeiro contato com a poesia, eu lembro que eu li um livro que se chamava 9 Meses Mais Toda a Vida, que coincidentemente é o de um escritor prudentino. Eu lembro que eu ganhei esse livro do meu pai. Ele é cinegrafista e sempre quando ele ia fazer alguns trabalhos ele acabava ganhando alguns presentes, né? E esse foi um dos presentes que ele acabou ganhando. E eu lembro que eu fiquei impressionada quando eu ganhei esse livro, porque na época o Carlos ele dava aula para minha irmã e a pessoa que fez a ilustração, a mulher que fez a ilustração do livro do Carlos, ela era bibliotecária da escola onde eu estudava, no IE Fernando Costa. E naquele momento eu percebi que a literatura e que as possibilidades de se escrever e etc, elas estavam bem próximas, assim, né? Lembro que depois na escola também, no Fernando Costa, esse contato com a poesia ele ficou maior, porque tinha uma professora que chamava Jussara, e ela, uma das avaliações que ela fazia, né, a avaliação, a gente tinha que decorar os poemas, né, e depois recitar. Ela fazia uma chamada oral de recital. E aí nisso ela apresentava vários autores pra gente, os movimentos literários, e ela foi uma excelente professora, e hoje se eu tenho essa intimidade assim, um pouco com a poesia, com certeza a Jussara, professora, um beijo se um dia você me assistir, ela fez parte disso tudo. Bom, posso dizer que a poesia ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Antes da poesia, existe a Mariana antes da poesia e a Mariana depois da poesia. Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito introvertida, né? Eu sempre tive muita dificuldade em me expressar. E foi assim durante a minha adolescência inteira, né? Por vezes eu deixei de apresentar trabalhos na escola, isso permaneceu até o tempo da faculdade, né? Essa vergonha ela me bloqueava muito e me prejudicava até, né? Era tanta que chegava a me prejudicar em alguns pontos na minha vida. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que o que me fez soltar a voz mesmo foi o rugby, né? Eu joguei rugby por um tempo e aí ali eu aprendi a soltar um pouco, né? Que eu tinha que gritar. A gente tem que se comunicar bastante, falar bastante. E ali era o momento onde eu tinha que falar, senão ninguém me escutava, ninguém me via, né? E aí logo depois eu conheci a poesia marginal. E quando eu conheci a poesia marginal, eu falei, caralho, é isso, sabe? É isso, eu consigo falar, existe um espaço e uma forma onde eu consigo me expressar e falar das coisas que eu sinto aqui, né? Eu conseguia ver que as pessoas que trabalhavam com poesia marginal e faziam esse tipo de produção textual, né? Ali não só a linguagem, mas tudo, né, no texto carregava muito de si, de histórias, né? E quando eu conheci esse mundo um pouco de perto, né, da poesia marginal, eu falei, é isso, né, vou apostar. Eu comecei a escrever e logo depois aconteceram várias coisas que vocês vão ver no livro, né, quem quiser acompanhar esse pedacinho eu falo sobre esse processo também. E aí quando eu entrei no Quilombo, depois também que eu entrei no Quilombo, aí tudo mudou. Depois que eu entrei no Quilombo, esse foi o momento de divisor de águas, assim mesmo, da minha vida, né. Aí existe a Mariana antes e a Mariana depois a partir desse ponto. E aí hoje falando sobre isso, olhando para trás, né, vendo a importância que o Quilombo teve na minha vida, que a professora Jussara teve na minha vida, que aquele livro, aquela bibliotecária que trabalhava na escola, todas essas pessoas, eu vejo o quanto a poesia ela tem esse poder de transformar as coisas, né? Realmente ela é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das pessoas, né, para o desenvolvimento do nosso senso crítico. Enfim, poderia passar o dia todo falando sobre os benefícios que a poesia trouxe para a minha vida. Enfim, hoje eu trilho nesse caminho, né, de poder levar a poesia para outras pessoas, para outros espaços, para que outras pessoas também possam ter o acesso e esse contato com a poesia, né, com essa ferramenta potente e transformadora que é a poesia marginal. E é nesse caminho que eu trilho hoje para fazer com que as pessoas com quem eu me relaciono, elas possam também ter esse contato com a poesia, que possam fazer da poesia
também uma ferramenta de transformação, sabe? Uma ferramenta de sobrevivência, né? Para que a poesia possa ajudar as pessoas a se expressarem, a falar das suas angústias, a transformar as suas dores, a mandar alguém ir pra merda ou a não mandar alguém ir pra merda, para falar que ama ou para dizer que deixou de amar, né? Que a poesia ela tenha esse papel fundamental na vida das pessoas, que é de conseguir fazer a gente desabrochar, né? Fazer com que a gente encare os lugares que a gente antes nunca alcançou, né? Que a gente consiga alcançar através da poesia. Por que eu falo de lugares? Porque a partir do momento que a gente começa a escrever, quando eu comecei a escrever, por exemplo, eu escrevia muito sobre as coisas que aconteciam comigo, sabe? Sem preocupação se alguém ia ler ou não, eu só escrevia para tirar aquilo de mim. E nesse processo de escrita, eu fui me conhecendo, foi um processo de descoberta para mim também, né? Onde eu tive acesso a esses lugares que eu antes não tinha acessado, sabe? Lugares desconhecidos dentro da gente, que falam sobre as nossas dores, sobre os nossos desejos, sobre os nossos traumas. E por conseguir acessar esses lugares, é um ponto também que eu acredito muito na poesia, né? Eu brinco com as meninas do serviço hoje e eu falo que quando eu era criança era para eu ter sido também uma referenciada do CRAS, né? Que eu precisava daquele serviço na minha vida, mas eu falo brincando, né? Mas porque hoje eu vejo a potência que a gente tem dentro do serviço com a arte, né? As oficinas de teatro, com a oficina de poesia. A gente também tem os trabalhos do Joca lá, que ele também trabalha com as oficinas de grafite, né? Então, a diferença que faz da inserção das culturas do hip hop dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eu não tenho nem palavras para tentar expressar o que é, assim, sabe? O livro, ele é uma tentativa de mostrar essas possibilidades que existem dentro do serviço com a cultura hip hop, mas que é incrível, assim, né? Eu costumo dizer que a poesia, ela meio que se tornou um braço ali do trabalho desenvolvido com os adolescentes dentro do serviço social, né? Que muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas, alguns detalhes, informações numa escuta, né, num atendimento individual, e aí quando a gente está nas oficinas dentro da sala de aula, os alunos eles acabam soltando, né, acabam escapando alguns detalhes que, por exemplo, no atendimento individual a gente não consegue captar, né? Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu com eles, a gente está falando sobre violência de gênero, vamos escrever sobre a violência contra a mulher. E aí eles vêm com relatos, né, em forma de poesia, são relatos, às vezes denúncias, que a gente usa desse material também depois para fazer um estudo, fazer uma observação, né? Enfim, acaba que as atividades que a gente tem dentro das oficinas, elas são esse braço ali dentro do serviço social, né? Esse auxílio no acompanhamento e no trabalho desenvolvido com os adolescentes. Bom, o principal motivo pelo qual eu convidei essas pessoas para darem os depoimentos, né, além de serem pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida e da minha trajetória, é uma tentativa de adaptar o encontro presencial que eu tinha proposto como lançamento do livro, né? A proposta foi convidar o pessoal do movimento de rua, né, dos movimentos coletivos e a galera que trabalha dentro do serviço social, psicólogos, educadores, assistentes sociais, para ter essa troca, né? E aí qual seria o objetivo dessa troca, né? Tanto para os fazedores de arte que trabalham de forma independente na rua, enxergar essa possibilidade de existência, de vivência, né? E de sustento dentro do serviço social, de ali naquele espaço saber que também é um espaço de disputa da juventude, de saber que ali naquele espaço a gente pode passar adiante aquilo que a gente sabe, que a gente faz, que a gente gosta, que muitas vezes a gente faz de graça também, né? E de estar com esse contato com os adolescentes, com essa juventude, que a gente tanto disputa hoje, uma disputa que acontece entre a política, entre a igreja, entre as ideologias, entre os movimentos hoje, né? Então, costumo sempre falar para eles, para os adolescentes, que eles, enquanto jovens, eles estão aí no foco dessa disputa da sociedade, né? Então, quem catar a cabeça deles hoje catou, porque são eles que vão definir o amanhã, né? E como eu disse, tanto para os fazedores de arte, quanto para as pessoas que trabalham dentro do serviço social, ter esse olhar para com a arte.
de enxergar a arte como um braço do serviço, né? Como uma ferramenta que vai auxiliar no acompanhamento daquele adolescente e no desenvolvimento do trabalho que é feito com eles. Enfim, esses foram alguns pontos que eu quis trazer, né, dentro da discussão. Eu queria poder dialogar abertamente mais com todo mundo, mas eu achei que fosse mais viável convidar essas pessoas para falarem um pouco sobre esses pontos com que eu queria abordar com cada uma delas, que seriam pessoas que estariam presentemente também, seriam convidadas desse encontro. Então, decidi, para otimizar esse processo também, todo mundo cansado de live, quis otimizar esse tempo e fazer com que esse vídeo também ficasse registrado, né, como parte desse momento que está sendo para mim agora, que é o lançamento da minha primeira obra. E eu queria agradecer, mandar um super abraço e um beijo para cada uma que participou aqui, dizer que vocês foram muito importantes, cada uma de vocês foram e são muito importantes para a minha vida, para a minha trajetória, e acredito que para muitas outras pessoas com quem hoje vocês trabalham e têm esse contato, né? Que a gente possa enxergar aí na arte essa saída para os nossos problemas pessoais, sociais, enfim, para as nossas angústias, né? Para as nossas dores, que a gente consiga enxergar na arte essa saída que muitas vezes a gente encontra e acha que está lá longe, mas que não está, que está próxima, né? E eu dedico este livro, esta obra, a todas as sapatonas que existem no mundo, a todas as minhas amigas lerbas sapatonas que eu amo muito de paixão. Beijo, fanchas, todas, amo vocês. Dizer que além de tudo isso que eu falei, da importância, né, da poesia dentro dos serviços e dentro da sociedade, nos espaços disputados pela juventude, além da importância da poesia estar nesses lugares, existe um ponto que é essencial eu tocar antes de finalizar esse vídeo, que é o ponto do registro histórico que a gente tem das nossas vivências, né? Da importância que a gente tem em registrar as nossas vivências enquanto mulheres lésbicas. E que a gente não se esqueça que as nossas vivências, nossas vidas, as nossas relações, elas são importantes e elas precisam sim ser registradas e afirmadas. Porque há muito tempo o que fizeram com as nossas histórias foram apagar e nos silenciar dentro da sociedade, dentro da história do mundo. Enfim, eu deixo aqui a minha homenagem e a minha dedicatória para todas as mulheres, as companheiras de luta que estiveram aí. A nossa história está registrada, estamos aí, estaremos em todas as bibliotecas de Prudente. Espero que os nossos netos, netas, filhos, sobrinhas, vizinhos possam um dia nos encontrar aí nas prateleiras, assim como eu já encontrei um dia. Que possamos nos encontrar na poesia, nos encontrarmos umas nas outras e contarmos e registrarmos as nossas histórias.